Hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre Mission Hill. Foi um desenho que eu encontrei esses dias aí e acabei viciando. Ele é bem curtinho, ele tem só uma temporada, porque ele foi cancelado pela Warner. Ele é um desenho adulto, né? Ele foi criado na época ali do auge ali dos desenhos adultos. Tem ali os Simpsons, tem South Park, tem Family Guy. Oi, docinho, quantos anos tem? 16. 18? Que legal! Mãe! Tô começando a gostar disso. Diggity, JJJ. Ele meio que foi criado nessa época aí, só que ele acabou caindo no esquecimento, né? Tá comentando também sobre alguns episódios. Apresenta. Ele foi criado por Bill Oakley e Josh Hastings. Esses dois eles eram roteiristas e produtores de Simpsons nas temporadas ali de 7 e 8. Eles participaram de alguns episódios ali como Homer's Enemy, Bart vs Austrália, o Short Mr. Burns. E depois eles saírem de Simpsons ali no final dos anos 90, eles queriam fazer uma animação, né, mais assim, adulta, um bagulho mais urbano, focado em jovens adultos, não focando tanto em uma sitcom familiar tradicional, né. Eles queriam fazer pessoas de 20 e poucos anos perdidas na vida. E isso já diferenciava muito Mission Hill. de praticamente todos os desenhos adultos da época, né. Esse aí já é meio que um ponto já que destaca o porquê que eles não fizeram tanto sucesso assim. Eles eram parceiros desde muito novos ali. Eles se conheceram ainda adolescentes no ensino médio ali em Santa Louis, é assim que se fala. E eles já escreviam humor juntos já, sketches, roteiros, piadas. Eles tinham uma obsessão muito forte por sitcoms, animação clássica, humor absurdo. Então antes mesmo de entrar pra Hollywood, ele já funcionava como uma dupla. E uma das primeiras coisas criadas não foi o roteiro, foi a atmosfera. Eles queriam muito focar na cidade de Cosmópolis, né? Então ela veio antes de muita coisa, porque a ideia era criar o cenário que parecesse uma cidade onde pessoas alternativas realmente viveriam. Então o primeiro conceito da série tinha nome de The Downtoners. Isso já mostra muito da proposta, só que esse nome ele acabou mudando porque já existiam projetos parecidos, né, tipo o Downtown, né, e o título parecia muito genérico, eles queriam um bagulho mais específico. Aí surgiu Mission Hill, que é o nome de um bairro que parece real, era tipo o bairro de Boston ali, e eles passaram muito tempo desenvolvendo Cosmópolis, né, os bairros, a estética urbana, lojas falsas, propagandas, arquitetura. Eles queriam que a cidade fosse um personagem. Além dos dois criadores, também tinha ali a entrada da diretora artista Lauren McMullan. Ela ajudou, né, a criar os traços, as cores, os cenários, essa estética mais neon. Ela se inspirou muito em, tipo, Hanna-Barbera, uns quadrinhos mais alternativos, mas arte underground, assim. Teve uma influência citada que foi H-Ball, que realmente parece. E agora eu vou estar contando um pouco sobre o primeiro episódio, né, que é onde mostra todo o andar da carruagem do desenho, né, pra você entender o cenário, os personagens. Então o episódio começa ali apresentando nós o Andy French. Mostra que ele trabalha numa loja de colchões e ele pede pro chefe dele, o Ron, que ele precisa sair mais cedo pra jantar com o pessoal dele ali. Só que mostra que esse Ron aí, como todo chefe, ele é um velho puto e ranzinza, então ele não deixa. Diz ele que quem precisa sair mais cedo é ele, então já mostra que o chefe não respeita ninguém, ele não faz o trampo dele. Só que nem os funcionários respeitam o chefe, então o Andy ele tranca o Ron dentro do banheiro ali e manda todo mundo ir embora. Todo mundo vai embora e deixa ele preso lá. Aí a Gwen chega ali pra trocar uma ideia com ele, né? Agradecer ele por, sei lá, ter dado um pé na bunda ali do chefe deles. E aí ela fica interessada nele e chama ele pra sair do nada, assim, muito fácil. Viram em épocas diferentes? Você não gostaria de sair comigo? Quero. Claro, meus colegas e eu vamos dar uma festa. Você pode ir como minha acompanhante em vez de minha colega, não é? Então, quando você avançar em mim, não será assédio sexual? Exato. E aí ele fica feliz, recebe um beijo ali e vai direto pro apartamento dele. Aí tem toda essa introdução aí, apresentando a nós a cidade, né? Foi o foco dos criadores, as lojas, as pessoas, a interação das pessoas na rua. E aí nisso o Andy, ele entra dentro do apartamento dele. Aí na entrada ali é apresentado a Natália, eu acho, que é a vizinha dele ali, né? Tem o bebê dela ali, o filho do El Charal e do Mila. E aí nisso ele comenta sobre um casal de tava brigando, o Gustavo e o Ali. Prédio. Eu sei, eu mal consegui dormir com o barulho da briga do Gustavo e do Oli.
Aí nisso surge essa cena deles aí se beijando. Aí com um casal gay apresentado no desenho, já mostra que provavelmente vai ter piadas gays, né? Envolvendo os dois. Porém tem um episódio da hora que apresenta as histórias dos dois. Eu acho isso interessante, que os criadores, eles não apelam tanto assim pra piada, né? Às vezes eles contam bastante, às vezes eles passam uma mensagem por trás de cada episódio, e isso é interessante. Eu achei interessante isso do desenho em si. Aí o Gus, ele é tipo esse marinheiro grande pra caralho, parecendo uma geladeira Brastemp, careca, marinheiro. E o Wally, ele é tipo esse velho de, sei lá, 60 e poucos anos, parecendo um professor de língua portuguesa. Você vê que o contraste dos dois um é muito diferente do outro, só que eles são um casal gay, isso é da hora. E aí a nós é apresentado o Jim, que é um amigo do Andy, que vive junto com ele ali no apartamento. Ele é tipo esse cara maconheiro ali, que sempre tá tentando ajudar. O cara quieto ali, que ninguém sabe tanto sobre ele. Dá pra ver que ele é meio fora da realidade, ele é meio bobão. E se ele pede ajuda ali pro Jim. Ele pede ajuda ali pro Jim, dar carona pra ele, pra ir na casa dos pais dele, buscar o cachorro dele, já que eles vão se mudar. E aí o Jim, ele cita o irmão dele também, né, que é o Kevin, que vai ser apresentado a nós aí. Aí mostra que o Andy, ele meio que caga assim pro irmão dele, ele não gosta do irmão dele, que o irmão dele é esse nerd aí, chato pra caramba, que fala demais. Oi, Andy! Então, mano, vamos ser colegas de apartamento. O quê? Kevin, meu amor, espera na outra sala. Pode comer alguma coisa. Espera aí, vocês querem que o Kevin more comigo? É só até ele passar no vestibular e entrar na faculdade. Ele não se entusiasmou ir para o Wyoming, então... Parece que ele é um moleque muito mimado pelos pais, né, já que ele mora junto com os pais. Aí já que os pais do Andy estão se mudando, a mãe dele teve a ideia de mandar ele morar junto do apartamento do Andy, já que Kevin ia fazer um teste, uma prova ali vai estar dentro de uma universidade, então ele vai ficar ali um certo tempo dentro do apartamento do Andy, né, enquanto ele faz essa prova aí, já que ele vai entrar na universidade. Aí tem um cachorro aí, que ele é apresentado também, só que eu não vou falar tanto sobre ele, porque ele não tem tanta importância assim, mas basicamente é um cachorro bobão, e é isso. É um cachorro que bebe cerveja do chão e foda-se. É quando eles voltam ao apartamento, eles encontram ali com a Pose, eu acho o nome dela. Basicamente a garota ali hippie, que acredita em signo, tem a bola de cristal, joga incenso no quarto pra purificar o ar, gosta de comida orgânica, gosta de yoga, gosta de fumar maconha. Essas são as características da Pose. Aí nisso Kevin, ele vai começar a estudar numa escola lá perto. Aí tem todo aquele primeiro dia, né, que ele tem que saber onde tá a sala dele. Meu chapa, pode me dizer onde é a sala 410? Eu acho que tá aqui dentro da minha calça. Por que você não dá uma olhadinha? Aí é apresentado o amigo dele ali, eu não sei o nome, que ele não falou o nome dele. Ele estuda na mesma sala que o Kevin ali, então eles dois vão junto ali pra sala, já que ele não sabe onde tá a sala dele. Aí ele tem que se apresentar, mostra o professor que caga pros alunos, que não tá nem aí, só quer passar a porra das lições dele. Mostra que os alunos também estão cagando pra aula, que não gostam de fazer lição, é o que é normal em toda escola pública. Aí dentro da sala o grandão aí apresenta outro amigo dele, o George. Aí meio que mostra as características do grupo de amigos do Kevin, né? Que basicamente todos são nerds que jogam videogame, tem web namorada. Você vê que os caras lá em final dos anos 90 já tinham web namorada do cara lá de Singapura. Aí lá atrás também nós vemos um post do Che Guevara, não sei porquê. Aí depois de sair da escola, o Andy, mostra a cena que o Andy tá bebendo. E aí o Kevin, ele senta ao lado do Andy no sofá e ele meio que ele fica abismado ali que o Andy tá bebendo bebida alcoólica, e aí nisso eles brigam. Aí nisso o Andy, ele briga com a mãe dele ali, né, discute com ela, falando que não vai aguentar o Kevin, que o Kevin é chato pra caramba, que ele é muito mimado. E nisso o Kevin, ele entra dentro do quarto, deita na cama dele e tenta dormir, só que aí nisso ele escuta o papo do vizinho do Andy, que é aquele casal gay lá, falando sobre camisinha, e mostra meio que ele vai ter que viver agora nesse ambiente que é muito diferente do que ele vivia com os pais dele, por exemplo, e começar a escutar coisas que ele não gostaria de escutar. Ele precisa de um tempo pra se adaptar. Eu imagino que o seu bairro seja um pouco diferente do que ele está acostumado. Camisinhas novas? O que houve com a nossa marca de camisinhas? Nada. E aí nisso o Andy vai sair junto com o Jim pra um bar, assistir um show de alguma banda aí que eu
esqueci o nome. E nisso eles trombam ali com o Kevin, que saiu pra fazer compra. Aí o Andy, ele não quer que o Kevin vá junto. Aí o Kevin pergunta, né, se ele pode ir junto e o Dean, ele confirma. Só que aí chegando lá no bar, né, o bar, ele tem a placa ali mostrando que só pode entrar pra maiores de 21 anos. Então ele meio que desiste e fala que vai pra casa. Só que o Dean, como ele é um apaziguador ali, um cara que quer ajudar todo mundo, ele dá a ideia de eles três entrarem e o Kevin ficar quieto, já que ele tem essa cara de velho dele e os caras meio que não vão suspeitar dele. Então aí novamente é mostrado pra gente como o Kevin, ele é um moleque, né, que tá meio que se inserindo ali num ciclo social completamente diferente do que ele tá acostumado. Então ele meio que fica desconfortável ali dentro, vendo um monte de gente bebendo, um monte de gente fumando, um monte de maior de idade ali. Então ele se sente culpado e ele começa a enlouquecer. E nisso chega o segurança pedindo o documento dele, e como o documento dele mostra que ele é menor de idade, então ele fica desesperado, começa a falar que a culpa é do irmão dele. Os dois começam a brigar e aí os dois eles acabam sendo expulsos do bar. Aí eles meio que tem uma discussão lá fora. Nisso o Andy, ele fica puto porque Kevin chegou e vai começar a estragar todo o rolê que ele for dar. Qualquer coisa que ele fizer, beber, vai ligar pros pais dele, ou pra um bar, ele vai ser expulso. Aí nisso o Kevin, ele questiona, mas os nossos pais não sei o que. Aí o Andy, ele vai interromper ele e falar, mas nossos pais estão longe, né, você tá sozinho, por que você não usa dessa liberdade pra você fazer o que você quer, né? E aí nisso o Kevin concorda com ele e aí ele diz, então vamos pro apartamento lá que eu vou me masturbar. A mãe e o pai disseram que... A mamãe e o papai não estão aqui. Estão a milhares de quilômetros. Por que você não tira vantagem disso? Para de estragar a minha diversão e divirta-se também, pelo amor de Deus! Tem razão. Foi a primeira vez na vida que você disse que eu tinha razão em alguma coisa. Tá na hora de eu começar a tirar vantagens dessa liberdade, de fazer coisas que eu nunca faria com a mãe e o pai por perto. Assim que se fala. Ótimo! Vamos pra casa pra começar a me masturbar. Aí nisso os dois levantam aí completamente pelados nessa cena horrorosa. O Andy tomando o café dele, ele fala ali pro Kevin que é isso, né, que ele tem que continuar, que tá certo, tem que ter a liberdade. E aí ele já dá a ideia, imagina o que nós pode fazer nesse final de semana. E aí o Kevin já fica feliz, já que ele tá meio que criando um laço ali com o irmão dele, né, já que os dois se odiavam. Aparentemente parece que os dois vão se dar certo. Aí o Andy tá junto com a Gwen, eu acho o nome dela. Eles dois deitados ali, ele atende o telefone onde é a diretora da escola do Kevin, que ele estuda, e tá chamando ele pra que ele foi pra diretoria, né, ele provavelmente fez alguma merda. E meio que também essa pequena cena mostra como que funciona o trabalho do Andy, né, e mostra meio que eles ficam deitados ali sem fazer nada, e o Ron fica enchendo o saco. O Andy chegando lá na diretoria, a diretora conta pro Andy que o Kevin, ele meio que dormiu na aula de química ali do professor, e aí quando ele foi acordado, ele chamou o professor de mala sem alça. Foi disso que ele o chamou. Mala sem alça? Senhor, eu não sei como vocês agem no subúrbio, mas nós não usamos essas palavras aqui na cidade. Me desculpe, mas é que eu nunca tinha visto isso escrito tão limpinho. Puxa vida! Acho melhor ligar para os seus pais no Wyoming e discutir disciplina com eles. Não. Aí nisso o Andy, ele vai dar uma festa na casa dele, ele chamou o Kevin ali pra comprar algumas bebidas, né? O Kevin já dá a ideia de que vai beber cerveja pela primeira vez, já que ele tá nessa de estar longe dos pais, né, e tem liberdade, então ele vai estar tomando cerveja também, enquanto o Andy tá desenrolando com a Gwen ali, que ele chamou ela pra colar na festa dele aí. O Kevin tá brigando com um cara aleatório que tá mexendo nas cervejas dele ali da geladeira. Aí mostra que o Kevin vai ficar bebendo durante a festa inteira. Enquanto isso, o Andy tá lá dentro do quarto dele com a Gwen ali. Ela tá observando os desenhos dele, né? O Andy, né, ele já de olho ali na Gwen ali pra desenrolar ela ali. E aí a garota já tá interessada nele também. Então acaba rolando muito fácil aí. Não precisou falar mais nada. Ele só falou ei e já era. Eles começaram a se beijar. Enquanto isso tá lá o Kevin todo bêbado e grog das ideias já. Falando com o Gus ali, né? Dizendo pra ele, eu sei que você é gay, mas eu não tenho preconceito. Eu sei que você é gay, ok? Mas pra mim não tem problema algum. Tá legal. Porque a história tá cheia de grandes homossexuais. Oscar Wilde, Alexandre o Grande era homo. Sabe quem mais é grande? Você é seu grande homo. Essa é uma palavra que fere.
Por favor, pare de usá-la, senão serei forçado a te agredir. O Andy no quarto dele começa a escutar os barulhos do irmão dele fazendo merda durante a festa. E aí ele tá com a Gwen ali a Gwen tá sem roupa ali na cama dele. E aí ele fala pra ela, ó, vou ter que interromper aqui porque eu tenho que atender o meu irmão ali, né, que ele tá cheio de problema. Nisso ela mostra os seios pra ele, né, porque é um desenho adulto, tem que mostrar que é um desenho adulto. Então ela tenta seduzir ele e conhecendo o Andy do jeito que ele é, parece que ele vai ignorar o irmão dele, só que ele não ignora e ele vai ajudar o irmão dele, né? Ele expulsa o pessoal da casa deles ali e troca ideia com o irmão dele. Aí nisso amanhece, o Kevin tá completamente de ressaca, vomitando pra caralho ali. O Andy dá alguns conselhos pro Kevin. A Gwen ali se despede do Andy, né? Fala que ela tem que ir embora mais cedo. O cachorro também tá todo fudido. Bebeu cerveja pra caralho. Comeu várias bitucas de cigarro. Aí o Kevin, ele tá exausto ali. Ele fala, pra mim, não dá pra mim ser igual você, né? Não dá pra mim ser legal, né? Exagerei muito. Tô muito irresponsável ainda. E aí o Andy fala, acho melhor você ser você mesmo, né? Aí o Kevin fala, mas será que você vai suportar? Aí o Andy fala, não, tá de boa, mas dá pra conviver com isso. E aí o Kevin, ele preocupado ainda com o BO lá da escola dele, com a diretora, né? E aí nisso ele fala, pelo menos nossos pais não estão sabendo, né? Então vamos esquecer disso aí. Só que aí no final mostra que o Kevin, completamente bêbado, manda uma mensagem meio que da BO pra eles aí. Então você vai desistir? É difícil ser como você. Não sei se vou conseguir. Talvez você seja mais feliz sendo Kevin de sempre. Com certeza é uma escolha fácil. O papo de mala sem alça vai ser um problema. Eu aprendo a conviver com isso. Obrigado. E vamos tentar esquecer essa noite, tá certo? Meu Deus. Pelo menos a mamãe e o papai não saberão. Domingo, 3:30 da manhã. Oi, galera! É o Kevin. Vocês podem mandar minha certidão de nascimento porque eu quero mudar meu nome pra cervejeiro. Adorei ficar bêbado. Eu quero ficar bêbado pra sempre. E aí nesse primeiro episódio já apresenta pra nós como é que vai funcionar o desenho, né? Como é que são os personagens, suas características, o cenário. A partir daqui tudo vai girar em torno desse núcleo aí de pessoas. Também apresenta a nós o humor do desenho. Mostra que é um desenho muito mais cadenciado, talvez até por conta disso que ele não fez tanto sucesso assim na época, né? Fosse criado hoje em dia, talvez ele pudesse fazer até um certo sucesso. Ele não tem tanto assim punchline de piada e coisas absurdas. Tem uma piada sobre sexo ali, tem uma cena de sexo, etc. Tem uma criança bebendo, e aí no final ele passa uma mensagem positiva. Chargista, viu? Precisa-se de chargista para jornal alternativo. Poxa, você tem um trabalho ótimo, Andy. Obrigado. Olha esse aqui. Demais, rapaz. Eu adoro essas falas nojentas. Desenho pras minorias? Inclusive essa série quase teve várias temporadas, né? Os criadores, eles tinham planos enormes, como o desenvolvimento dos personagens, alguns romances, mudanças na cidade, né? O amadurecimento do Andy, a evolução do Kevin. Eles queriam acompanhar os personagens envelhecendo de verdade, o pessoal acompanhando junto. Inclusive assistindo esse primeiro episódio, você percebe que ele parece muito mais um desenho da MTV, só que ele não era, né? Ele é da Warner Bros. E sem dúvidas isso faz parte do problema do porquê que ele não fez sucesso. O canal que ele passava simplesmente não combinava com a série, né? O que passava na época, eles tinham um público mais assim, adolescente, um bagulho passava mais assim, uma sitcom de adolescente, um drama jovem, né? Ela era conhecida por Buffy, por Dawson's Creek e Felicity. E o Mission Hill, ele era meio que adulto demais para o público que eles tinham, né? Então isso meio que não caiu tanto assim nas graças do público na época, e ele acabou caindo nesse limbo aí de esquecimento. Até que apareceu a Adult Swim, meio que tirou eles ali do tal esquecimento aí, trouxe ele pra virar um bagulho mais cult assim de internet. E aí, começando o segundo episódio, o Andy e o Kevin já começam brigando aí, né? Meio que eles têm essa discussão onde o Andy não quer assumir a responsabilidade de cuidar do Kevin, e o Kevin tá mandando ele fazer o papel, né, de pai e mãe, né, cuidar dele. Você não está me apoiando muito. Espero que você não faça assim durante a reunião de pais e professores hoje à noite. A gente não se conhece ainda, Andy Friend. Eu não me importo com a sua educação. Não, você tem que ir. Mamãe e papai disseram que você tinha que fazer tudo o que eles fazem. Está bem. Então agora você pode ir pra cama, que daqui a pouco eu vou passar talquinho no seu bumbum. Mamãe e papai adorariam falar com você.
o Andy ele vai pra reunião do Kevin, ele conhece ali os pais do Toby, né, que é o nome daquele grandão lá, o amigo do Kevin, e ele também conhece os pais do George ali, né. Mostra que o pai do George, ele é dono de uma conveniência ali que o Andy, ele compra cerveja. Aí nisso a mãe do Toby mostra que ela deseja que o Andy entre pra associação de pais e professores ali da escola. Só que o Andy, ele mostra que ele é um cara completamente sem filtro nenhum. Ele só manda um monte de bosta ali pra ela e simplesmente vaza. Ela fica completamente assustada. Andy, eu espero que você entre pra associação de pais e professores. Ah, pode ser muito bom. E eu não entro de sócio em clubes, a menos que aluguem vídeo pornô. Me liguem se tiver algum. Aí nisso o Jim, ele vai conversar com o Kevin ali, né, sobre, sei lá, subir na laje, fazer alguma coisa, pegar algum bronze, sendo que tá de noite. E aí nisso o Kevin, ele tá baixando algum jogo ali, comprou com o nome do Andy, e ele chama o Jim ali pra olhar ele jogando, ele explica mais sobre o jogo. Aí o Jim, ele comenta, né, que hoje em dia as crianças, hoje em dia no caso, em 1999, que as crianças, elas têm sorte de ter videogame, jogar um com o outro no computador, sendo que na época dele brincava de soldadinho, de exército. E eu achei isso engraçado, que na época já tinha jogo que dava pra jogar multiplayer, eu nem sabia dessa porra. E aí todo o desenrolar do episódio vai ser focado nisso, né, nesses dois núcleos, do Andy e do Kevin, com o Kevin jogando esse jogo aí de Viking no computador junto com os amigos dele, e o Andy tentando desenrolar, né, sendo o pai ali do Kevin na reunião. Aí nisso lá em cima na laje, né, tá a Pose lá mexendo na plantação dela de comida orgânica, e nisso ela não sabe o que fazer com esses alimentos, e aí o Jim, ele dá a ideia de ela vender pra alguma loja aí, esses produtos orgânicos, pra ver se ela ganha um dinheiro. Aí ela meio que troca de ideia ali, né, ela ia doar essas comidas pra ONGs, pessoas passando fome, só que ela simplesmente, não, dane-se, vou começar a vender pra ganhar dinheiro. Aí o Andy desenrolando ali, como pai, ele conversa com os professores ali, né, pra saber as notas e como que o Andy tá... Não, e como que o Kevin tá se portando dentro da escola, só que nisso ele, do jeito que o Andy é, ele se apaixona por uma das professoras ali dele, do Kevin. Ele tenta desenrolar com ela, só que ela fala que ela é do exército, que ela já foi militar, que não sei o que. E aí nisso ela meio que caga pra ele, né? Porque ele mostra que ele é um cara completamente nem aí pra nada, vive bebendo e os caralho, ele parece um mendigo, então ela meio que caga pra ele. Só que aí nisso ele, como ele é o cara que topa tudo, né? Por ele meio que tentando ali convencer ela de sair com ele, chega ali a mãe do Toby ali e pergunta pra ele se ele vai entrar nessa associação aí de professores e pais, e aí ele concorda, sim, eu vou entrar, já que ele viu que a professora meio que faz parte ali dessa associação, né, e aí ela meio que começa a mudar a visão dela sobre o Andy. Aí nisso o Andy tá ali, né, com o Jim na lanchonete, conversando sobre os folhetos ali de que ele vai presidir na associação. Nisso chega a Pose querendo vender as comidas orgânicas dela pro Gus, né, na lanchonete dele, só que assim, né, ela tá tentando vender comida orgânica saudável pra uma lanchonete onde o cara tá comendo hambúrguer e frango frito, tá ligado? Não faz nem sentido isso. E aí o Gus mostra que, né, que todo mundo ali que tá no lanchonete não tá nem aí pra saúde, né? Os caras querem comer bagulho gorduroso e industrial. Tanto que ele fala que se alguém pede salada pra ele, ele pega um repolho gigante e bota, molho de cachorro quente em cima pra ver se o cara come, pra ver se a pessoa vai querer. Aí nisso ali o Kevin, viciado no videogame, ele se assusta porque o Toby acabou dormindo e aí a defesa dele foi atacada, né, o castelo ali. E aí nisso que ele tá puto ali, triste, ele acaba meio que vendendo o Toby ali dentro do jogo. E aí nisso o Toby descobre e fica puto com ele depois. E aí nisso essa associação aí de professores e pais se reúnem ali dentro do apartamento do Andy. E aí ele dá a ideia de contratar uns DJ, já que ele entende sobre adolescente, então ele começa a ganhar meio que uns pontos ali com a professora do Kevin, e ele vê que o plano dele tá dando certo. E aí o Andy conversando com a professora dele, né, falando como ele é responsável, que ele cuida muito bem do Kevin, e aí do nada ela muda de opinião, ela começa a ficar interessada pelo Andy, já que ele é um cara responsável, que cuida muito bem do Kevin. Kevin tem sorte em ter você. Então eu vejo vocês no sábado. Senhorita Peck! Aí novamente tem a Pose aí tentando vender os produtos dela orgânico. Agora ela foi na conveniência do pai ali, do George. E novamente ela tá tentando vender os produtos dela num lugar que não tem nada a ver. Num lugar que não vende produto
saudável, né? E aí ele meio que fala, né? Não, já tem muita coisa aqui de salada aqui. Aí ele mostra o buffet que tem bacon, tem pão torrado e tem bacon de novo. Então não tem nada de salada no bagulho. Aí ele fica puto com ela e manda ela embora. Aqui nisso tá entrando dois clientes ali na conveniência dele. Talvez, sei lá, eles são hippies, não sei. Aí a mulher se interessa pelos produtos que estão dentro da cesta dela. E aí o pai do George ali observa, né, que os clientes estão interessados nos produtos orgânicos dela. E ele fala, ah, beleza, vou pagar nos seus produtos aí. São 30 centavos, cara, né, que ela falou. Só que aí ela fala, ah, não, agora vai ser $2, já que você recusou na primeira vez. Aí ele fica puto e manda ela embora de novo. Ô, George! Vem despejar lixo no buffet de salada! Aí nós volta pro Andy de novo e o Kevin. O Andy já chega em casa, ele manda o Kevin ir pra festa, né, que eles vão dar na escola dele, só que o Kevin, ele não quer ir pra essa festa aí, porque ele tá viciado lá no jogo que ele comprou. O Andy tenta mudar a cabeça dele ali, né, pra dar ideia, você não quer ir, então eu vou tentar arrumar uma namorada pra você ir na porra da festa com a sua namorada, sei lá. E aí nisso ele vai com o Jim ele vai procurar alguma adolescente pra ficar com o Kevin, e assim, né, são dois adultos dentro de um carro, conversando com, sei lá, criança numa rua, então... Oi, você quer companhia pro baile de sábado à noite? Ai, eu adoraria, só que meu pai não me deixa namorar antes de fazer 18 anos. Ai, peraí, ele está chegando, deixa eu falar com ele. Enquanto isso, no núcleo da Pose, ela teve a brilhante ideia de vender os produtos dela na frente da conveniência do cara. E aí começa a juntar um monte de hippie aí na frente pra comprar esses produtos orgânicos dela. O pai do George fica puto e tenta expulsar esses caras e meio que aceita ali, né, o preço de pagar nos produtos da Pose. E aí nesse episódio é apresentado um outro personagem que também... Tipo assim, não tem tanta importância assim, que é o marido dessa mulher aí, né, que... What the hell, boy? E aí nisso o Andy chama o Kevin pra ir pra porra da festa e o Kevin não quer ir, então ele obriga o Kevin aí, ele começa a empurrar, a chutar a cadeira dele pra ele ir junto com a cadeira. Aí o Andy começa a conversar com a professora do Kevin. Você vê que ela tá interessada nele do nada. Então, e como ele é organizador da festa ali, ele começa a dar sermão em todo mundo que tá fazendo bosta ali. Nisso, o Kevin, ele percebe que o Toby tá ali dentro da festa. Então, meio que ele largou o PC ali, largou o jogo. Então, ele tá em defesa. E nisso, eles começam a correr pra atacar o outro dentro do jogo. Aí, nisso, enquanto tá acontecendo essa corrida entre os dois aí, o Andy tá dançando com a professora do Kevin. E quando tá rolando um clima ali, vai rolar o beijo entre os dois, aparece aquelas mulher lá, aparece aquelas adolescentes, sei lá, mulher, não sei que porra é essa. Começa a cobrar ele dos $200, né? Eu quero achar uma companhia pro meu irmão levar ao baile, estou disposto a pagar. Alguém topa? O que tenho que fazer? É coisa muito simples. Dança uma música, bebe um pouquinho e caso encerrado. Cobro 100 pratas. 100 pratas? 50. 50? Como é que ele é? Esse? 200 pratas. E não vale música lenta. E nisso aparece o cafetão dessas mulheres. Sei lá que porra que esse cara é. Talvez é o namorado delas, eu acho. Lá está ele. E aí, cadê minha grana? Mas que grana? Ele me disse que daria 200 pratos pra sair com o irmão dele. 200? Eu disse 50. Não desrespeita a minha vadiazinha. E aí nisso eles percebem que a festa tá tudo fora de controle, tá começando tudo a dar errado. E nisso aparece uma adolescente ali falando que o Andy deu em cima dela, né? Sendo que ele tava tentando arrumar uma namorada pro irmão dele. E tudo começa a dar errado, o Kevin aparece todo fudido. Aí já era, o plano dele vai tudo pro saco. O Kevin ali todo fudido saindo da festa, ele também puto, que não deu certo. E aí o episódio acaba com ele carregando o Kevin no colo, já que o Kevin não consegue andar. Começando o episódio 3, o Kevin tá fazendo alguma lição de casa dele, sei lá. E nisso a Pose e o Andy tentam chamar a atenção dele enquanto ele tá fazendo, só que ele não presta atenção, mostrando como ele é muito irritante. O Kevin, ele meio que, tipo assim, ele durante a temporada, ele meio que vai ficando um personagem legal. Só que, sei lá, eu não consigo gostar dele. Ele é insuportável esse personagem, ele é muito chato, cara. E aí nisso o Jim, ele tá voltando da viagem dele no Japão, convenção de computador, sei lá, mostrando que ele sabe de computação e etc, que ele deve trabalhar no TI. E tu percebe que ele é tão relaxado que ele deixa o quarto dele com o som ligado alto lá. Então meio que o pessoal não sabia que ele saiu, que ele não viajou, né? Que ele tá com o quarto fechado, o quarto dele tá fechado com som alto. E aí nisso ele conta sobre as experiências que ele teve lá. Ele trouxe alguns presentes também pro pessoal ali. Ele começa a dar alguns
alguns presentes pra eles. O Andy, do jeito que ele é intrometido, ele pergunta se tem presente pra ele também. E aí nisso o Jin, ele saca umas cuecas, uma sunga. Tá fazendo muito sucesso no Japão, já que eles são à frente de todo mundo. Já que é o que tá ficando na moda lá. Só que aí nisso ele prefere ficar com a barrinha que ele deu pra pose ali, do que ficar usando essas sunga, cueca, sei lá. Aí nisso o Andy vai encher o saco do Kevin ali, que ele não tem nada pra fazer da vida dele. E nisso ele percebe que o Kevin tá fazendo a lição de casa dele, só que ele tá viciado no computador, ele não sai do quarto. Que me dera, é o dever de casa. Eu tenho que fazer um trabalho sobre o ecossistema dos oceanos. Kevin, eu acabei de ler sobre isso, sabia? Talvez ajude. Toma, tem tudo sobre biologia marinha. Vai ser perfeito. Ah! Que é? Tem umas mulheres se masturbando. Só que nisso o George liga pro Kevin, pedindo ajuda ali, né, a cuidar da conveniência ali do pai dele. Isso o Kevin vai lá cobrir o turno do George, né, porque ele não consegue se concentrar em ler os bagulho dele, porque toda hora fica aparecendo cliente ali pra ele atender. A primeira pessoa que aparece ali de cliente é o Wally. Ele tá envergonhado de pedir, aí depois de comprar 2 kits de reparo de óculos, ele sai da conveniência envergonhado, porque ele não conseguiu pedir o bagulho pro Kevin ali, já que ele é vizinho dele. Ele não quer expor coisas íntimas sobre eles dois, então se ele sai e o Gus tá lá fora, o Gus tá cagando pra isso, então o Gus entra e pede camisas pequenas pro Kevin, e aí o Kevin só entrega pra eles, e é isso, meio que gerando essa situação toda constrangedora aí. O desenho, ele sempre tem muito disso, dessas situações constrangedoras assim, e aí aparecem os outros 2 clientes aí, que são aqueles 2 moleques da escola lá, que fica tirando uma com a cara do Kevin. Só que aí nisso ele olha pro chão ali e ele observa que tem uma revista de coisas adultas ali, né, a mesma revista que o Andy apresentou pra ele, e nisso quando ele ia tirar do chão ali, bate um vento ali e mostra uma das atrizes que tá pousando pra essa revista de coisas adultas, e ele se apaixona ali pelo rosto dela. Enquanto isso acontece o outro núcleo aí do Andy com o Jin, estão jogando boliche ali, e aí o Jin, que não liga pra porra nenhuma, ele tá usando essa cuequinha aí que tá na moda no Japão, bagulho completamente ridículo. E aí o episódio fica nisso, né, de novo, nesses 2 núcleos entre o Andy e o Kevin. Aí o Kevin, completamente apaixonado ali pela mulher da revista, bate um vento de novo e aí abre a página toda, né, mostrando coisas que eu não posso citar aqui. O Kevin percebe que ele tá sozinho dentro da conveniência, então ele tem a brilhante ideia de se trancar ali dentro pra ficar sozinho e ir pra dentro do banheiro, e você já sabe, né, o que ele vai fazer. Só que nisso ele esqueceu que tem os 2 malucos lá dentro lendo quadrinho, então eles percebem que eles estão sozinhos e começam a roubar a loja, começam a roubar um monte de doce. Já estão meio que cometendo um roubo, né? Então eles começam a roubar dinheiro do caixa. Só que aí o cara de touca resolve ir no banheiro. Só que aí nisso ele abre o banheiro e vê que o Kevin tá lá Aí eles se assustam e saem da loja depois de quebrar o vidro da porta. Começa a vir a polícia, o Kevin tá trancado dentro do banheiro, porque caiu uma das prateleiras na frente da porta do banheiro. Aí ele começa a escutar o barulho da sirene da polícia, então ele começa a se assustar e de alguma forma tentar sumir com a revista ali, só que ele acaba botando fogo dentro do banheiro. Aí do nada ele começa a alucinar, começa a ver um monte de coisa, nada a ver com nada. Kevin. Venha, Kevin. Entre na luz. O que tem lá dentro? Aquilo com que você sempre sonhou. A fantasia selvagem de todo homem. Lá dentro é como a Universidade de Yale. Sai da frente! E depois de sair do hospital, ele tem que ir pra delegacia, né, falar sobre o que aconteceu. Só que aí nisso o delegado, ele começa a explicar a versão deles, né, de que os 2 meliantes invadiu a loja, tentaram roubar. Na verdade, tentaram roubar não, né, conseguiram roubar a loja e trancaram ele dentro do banheiro e botaram fogo pra que ele morresse. Só que não foi isso que aconteceu e o Kevin fica quieto ali, né, já que ele tá com vergonha de contar a versão que é real do que aconteceu. Aí o resto do episódio aí é o Kevin pilhado da cabeça, porque ele se sente culpado do que ele fez, né? Já que os 2 caras lá, eles estão presos, né? E eles vão ser julgados por tentativa de homicídio. E a polícia, mesmo falando que vão investigar o bagulho, eles já vão julgar do nada os 2 ali, e a pena de morte, então não faz sentido nenhum isso. Por que você tá sendo tão bonzinho comigo? Eu não sei. É esquisito. Eu pensei em pôr você no incêndio centenas de vezes, mas nunca imaginei que ia me afetar assim. Caramba, você ainda está usando isso? Gus, Wally, o Jim não parece boiola com essa cuequinha? Não, nenhum gay que se preze usaria essa cuequinha deprimente. Eu preferia morrer a deixar que alguém me visse usando uma dessas. Corta pra uma cena importante desse núcleo que tá chato do
do Jim, que eu achei chato. Só que aí corta pra uma cena que eles dois estão assistindo TV. Aparentemente, sei lá, estão assistindo alguma premiação de música. Só que aí nisso o Andy, ele vê que o cantor que ele gosta, ele vai ganhar alguma premiação. Só que ele tá usando essa cuequinha de merda aí que o Jim falou que ia fazer sucesso. E realmente meio que entrou na moda essa porra aí. Só que ele odeia essa bosta. E aí o Andy, completamente puto com o que ele acabou de ver, ele começa a jogar fora os CDs do cantor. Só porque ele tá usando essa bosta de cueca aí. E aí, chegando já na parte do final do episódio, o Kevin chegou ali já da escola. Ele quer conversar com o Andy sobre toda essa situação, do que tá passando na cabeça dele. E aí o Andy, ele fica puto porque, graças ao Kevin, os dois moleques lá vão morrer. E ele não quer contar a situação do que realmente aconteceu, já que, sei lá, ele odeia os dois moleques lá. Então, pra ele, tipo, dane-se, eles vão morrer. Só que assim, né, comparado com roubar, com a pena que eles vão receber, meio desproporcional, né? Então faz sentido o Andy tá puto com isso. Aí o Andy, durante o episódio, ele fica puto com o Kevin, que ele não quer contar. Então ele sai de casa, ele entra dentro de uma loja ali, dentro de um bar ali, uma lanchonete, sei lá. E aí nisso ele percebe que todo mundo ali tá usando essa cueca de... Começou a fazer sucesso, só porque um cantor começou a usar, apareceu na TV usando, todo mundo tá usando agora. E aí todo mundo, tipo, começa a zoar o Andy porque ele tá usando calça jeans, sendo que calça jeans nunca vai sair da moda. E aí ele é expulso dessa lanchonete porque ele não tá usando essa cueca. Qual é? Todos sabem que jeans está sempre na moda. E você devia saber, seu caretão. Ou devemos chamá-lo de atrasadinho. Peraí, todos sabem que jeans é o tipo de roupa clássica. Isto é, o jeans está sempre na moda, não é não? E não me apareça mais aqui assim, ouviu? Isso sendo uma clara crítica social, né, sobre o capitalismo. Tipo, sei lá, o bagulho da Balenciaga lá, que ficava vendendo bolsa parecendo saco de lixo, e um monte de famoso começou a comprar essa bosta aí. É interessante, cada episódio ali tem uma certa mensagem ali que quer passar, forma de humor, né? E aí no final do episódio eles estão dentro de um tribunal pra julgar o caso aí, né, que aconteceu. E aí, numa pressão ali, o Kevin acaba falando, né, sobre tudo que aconteceu, e aí todo mundo começa a zoar ele dentro do tribunal. Só que é isso, o Andy defende ele, falando que todo mundo ali já bateu a famosa pupuia, então não faz muito sentido todo mundo ficar rindo da cara dele, já que todo mundo já fez a mesma coisa. Ah, qual é, amigos? Vocês nunca viram nenhuma pornografia? Bem, só em revistas e filmes. E o senhor? Não vai me dizer que o senhor nunca se masturbou? Acho que só uma vez, mas foi por acidente. E quanto aos outros? Vocês têm coragem de dizer a verdade, como o meu irmão fez aqui no tribunal? Tá todo sacanagem. E eu também gosto muito, meu amigo. É uma vergonha vocês julgarem este menino. É uma vergonha, uma grande vergonha. O homem da cuequinha fala a verdade. Caso encerrado. Cara, na próxima temos que achar um cara se masturbando num banco. Só que aí, nisso, o pai do George ali, ele fala, né, ó, tipo, beleza, eles vão ficar livres, só que eles roubaram minha loja, né, caralho. E aí o juiz, dane-se, foda-se aí. E aí no final do episódio mostra que tá todo mundo usando, todo mundo, desde velho, mãe, pais de família, todo mundo usando essa porcaria dessa cueca aí. E assim se encerra o terceiro episódio. E nisso, né, como eu falei, a Warner já sabia o que fazer com a série, já que ela não fazia tanto sucesso assim, não teve um alcance muito grande imediato, já que não combinava nada com o canal. Eles começaram a abandonar a série aos poucos, não começaram a fazer tanto marketing assim, não começaram a exibir tantos episódios, começaram a segurar mais. A série acabou durando só uma temporada com 3 episódios, e nisso ela foi esquecida. Só que aí nisso veio a reviravolta aí com a Adult Swim, né? Lá em 2002, a Adult Swim começou a exibir o Mission Hill. E aí isso começou a, de certa forma, mudar um pouco da percepção da série. E aí meio que começou a funcionar melhor, né? Já que a Adult Swim tinha um público completamente diferente comparado com a Warner, que eram uns bagulho mais assim, de humor mais alternativo mesmo, né? O pessoal procurando uns bagulho mais underground, assim, mais estranho, tá ligado? Inclusive a Adult Swim, ela tinha um tratamento mais diferente com a série do que teve a Warner. E a Warner queria um bagulho mais... A Warner queria um bagulho mais imediato, né? Que pudesse brigar junto com o South Park e Simpsons ali. Só que a Adult Swim, ela teve um tratamento mais diferente com a série. Então ela deixou a série
respirar muito mais, ela deixou as coisas acontecerem, eles não se importaram tanto assim em ser um hit, né? Até porque o que Adult Swim passava é um desenho ser completamente assim, diferente e alternativo, ser de certa forma estranho do que tava no mainstream na época, era vantagem pra Adult Swim, já que eles passavam tipo Home Movies, Oblongs, ou o Aqua Teen lá, né? Hunger Force. Então meio que o público já tava preparado pra a série ter, sei lá, um ritmo estranho, esse humor mais desconfortável, né? Toda essa estética. E aí meio que virou cult. Adult Swim meio que salvou, né? Virou do buraco. Mission Hill. Deu uma ajudada. E foi aí que ela virou cult, né? Porque muita gente começou a conhecer tarde da noite ali, ou em reprise, meio que sem querer ali, zapeando ali, às vezes o Cartoon Network de madrugada. E aí ele meio que virou esse desenho que você encontra assim do nada, igual encontrei do nada também. É meio que isso, né, cara? Ele é um desenho que tem sua identidade própria, ele não nasceu pra ser um bagulho completamente mainstream. Talvez os dois criadores tivessem a ideia de tacar fazer a mesma receita do bolo ali de mainstream, um desenho genérico, com família suburbana, que tava fazendo sucesso na época. Se eles tentassem, sei lá, copiar a fórmula dos Simpsons, talvez pudessem fazer um desenho tivesse muito mais fama. Só que como eles queriam fazer um bagulho pessoal deles, não fez tanto sucesso. Só que essa é a graça de Mission Hill. É um desenho muito bom, ele tem boas mensagens em cada episódio, ele tem um humor muito bom, mesmo que às vezes, sei lá, alguma hora ele tenta tipo te mostrar uma piada adulta, pode te mostrar que é um desenho adulto. Eu vi muito isso em certos episódios, sei lá, alguém mostrar os peitos aqui e foda-se, vou mostrar que é adulto. Mas é um desenho que tem um bom humor, ele é cativante, tá ligado? Tem muito personagem que você pode acabar se identificando, até mesmo com o Andy, né? Já que ele tem toda essa questão de ser personagens que acabaram de sair da escola e não sabem o que fazer da vida e etc. Ele tem personagens que, querendo ou não, mesmo que eles sejam de certa forma meio caricato ali, são bem trabalhados, eles com uma certa humanidade assim. E é interessante. Inclusive o episódio que eu mais gostei foi esse episódio aí, onde o Andy ele tá tentando ser um cartunista de sucesso, só que aí começa a dar errado, e aí ele começa a ir na onda do chefe dele, que vive uma vida completamente superficial, cheio de droga e prostituta e dinheiro, e ele começa a se afundar, ele começa a se transformar numa pessoa que ele não gosta. No fim ele percebe que, independente do humor que ele faz, do humor que ele pensa e coloca nos cartoons dele, é um bagulho que vai dar certo, só precisa ser divulgado, só precisa cair na mão de pessoas que gostam do seu trabalho. E é uma mensagem interessante, é legal de ver, tá ligado? Te dá inspiração de certa forma, e dá pra trazer isso na realidade. Por exemplo, sei lá, você tem um sonho de virar um grande youtuber, só que todos os canais que você criou dá errado e aí você simplesmente desiste, porque você pensa que não tem carisma, ou você não nasceu pra ser um youtuber de sucesso. Aqui não, você só não caiu ali numa bolha de pessoas que gostam do teu conteúdo, tá ligado? Tipo isso. É interessante. Inclusive no YouTube dá pra você ver os episódios do desenho, e na aba de comentários tem muita pessoa que gosta desse desenho, muita mesmo. Aí depois passou alguns anos, os dois criadores do Mission Hill, Bill e o Josh, eles tentaram continuar em 2020, quando o Bill ele anunciou publicamente, eles estavam trabalhando no retorno da série. A ideia inicial dele era fazer um spin-off ali de Gus e Wally, né? Focado no casal ali. Um dos personagens mais amados ali da série. Dá pra ver que os dois criadores eles gostavam desses personagens. Inclusive, eles têm o último episódio ali da temporada. Eles têm um episódio todo focado neles, né? E é até interessante de ver. E aí, nesse spin-off, eles passaria 6 meses depois do final, né, original da série, que eles não queriam, tipo, criar um reboot moderno, genérico ali, eles queriam um bagulho mais, queriam meio que continuar ali, né, no universo de 2000 ali, né, sem ser nessa época era de TikTok, assim, de moderno, né, eles queriam continuar nessa mesma estética que eles estavam tendo na época aí. Eles apresentaram o projeto para compradores, tentando vender para streams e etc. A Warner ela ainda tinha os direitos da franquia, então qualquer continuação precisaria passar por eles. E aí em 2022, só que não deu muito certo. Em 2022 o Bill ele comentou que se o projeto fosse aprovado, talvez nem se chamasse mais Gus e Wally. E aí eles queriam adaptar ideias dos episódios cancelados, né, da série original, mostrando que eles tinham diversos projetos antigos ainda para continuar a série. Só que aí Bill confirmou que não vai acontecer, né, que o projeto morreu, e é isso. Então é isso, esse é Mission Hill. Contei um pouco sobre a minha visão do desenho. Se você quiser assistir, tem ele todo aí no YouTube. Não vou estar contando sobre vários episódios, porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigante. Mas é isso, é nóis. Deixa o like. This is Volto, Pathetic Entertainment. Subscribe, boy. I see you next.